O exercício dá esse número e ele pede para a gente verificar o que esse número é. De acordo com as opções, ele ou um valor não ímpar, 10, ou um número ímpar, ou um quadrado perfeito. Então eu tenho que saber alguma coisa a respeito desse número. Vou dizer que esse número tem um nome, sei lá, n. n é igual a isso. Como esse número está envolvido com duas raízes, a ideia principal quando a gente quer descobrir alguma coisa envolvida com raízes, com valores ou expressões dentro de raízes, a gente quer sumir com as raízes. Então, já quero levar o ao quadrado, fica tudo isso ao quadrado. E aí, se eu estou numa soma de dois termos elevado ao quadrado, eu estou naquele produto notável. Produto notável, que é o quadrado da soma. Como é que é esse produto? Ele tem esse formato aqui, onde eu tenho uma soma de dois termos elevado ao quadrado. Isso eu tenho que fazer o desenvolvimento com o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro multiplicando o segundo, mais o quadrado do segundo. Neste caso aqui eu vou ficar com n quadrado igual. O primeiro termo é toda essa expressão. Se você pega tudo isso e eleva ao quadrado, o quadrado vai cancelar a raiz. Então, eu vou ficar com o valor que estava dentro da raiz, que é 6 mais 4 raiz de 2. Esse seria o equivale àquilo que a gente fez ali do a quadrado. Pegar o primeiro, posso até aqui destacar, isso aqui é o meu equivalente ao a. Mais o termo do meio é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então eu vou fazer duas vezes o primeiro, que é essa raiz, vou reescrevê-la aqui, 6 mais 4 raiz de 2, tudo dentro de uma raiz, vezes o segundo. O segundo é uma outra raiz, esse outro número aqui, que eu vou escrever, 6 menos 4 raiz de 2, tudo dentro da raiz. Então isso aqui é o termo do meio, duas vezes o primeiro pelo segundo. Olha, o primeiro multiplicando o segundo, está aqui. O segundo multiplicado pelo primeiro vezes 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Eu esqueci aqui. Aí. O segundo é o b eleva ao quadrado. Nesse caso, este é o meu segundo termo. Se eu elevo ele ao quadrado, novamente, uma raiz quadrada, quando elevado ao quadrado, o quadrado e a raiz se cancelam. Sobra 6 menos 4 raiz de 2. Já visualizando, aqui a gente tem 4 raiz de 2 e menos 4 raiz de 2. Isso dá zero. Juntando esse 6 daqui mais esse 6 daqui, a gente já tem que o n quadrado é igual a 12, mais, agora vem para essa expressão, você está fazendo duas vezes uma raiz multiplicando outra raiz. Toda vez que você tem um produto entre duas raízes, existe uma propriedade. Por exemplo, você tem raiz de x vezes a raiz de y. Você pode juntar tudo isso numa raiz só, fazendo o produto daqueles dois valores que estavam dentro das raízes. Você junta. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o valor que está dentro dessa raiz e multiplicar pelo valor que está dentro dessa e colocar numa raiz só. Então vai existir uma raiz fazendo 6 mais 4 raízes dentro da segunda raiz, que é 6 menos 4. 6 menos 4. Eu tenho que colocar também entre parênteses para indicar que eu estou multiplicando estes dois valores. Vão ficar dentro, eles se colocam numa mesma raiz. E agora eu caio num outro produto notável. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo, essa propriedade. Qual outro produto notável? Você está fazendo uma multiplicação da soma pela diferença dos mesmos dois valores. A mais B multiplicando A menos B. Isso me dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o produto notável chamado diferença de quadrados. Você tem um termo mais o outro, a mais b, a menos b, fazendo a quadrado, b quadrado. Nesse nosso caso, o a seria o 6 e o b seria o 4 raiz de 2.
Portanto, aplicando aquele produto notável, o resto aqui vai continuar igual. N² igual a 12 mais 2 vezes a raiz. Você vai pegar o primeiro e elevar ao quadrado, 6 ao quadrado, menos o segundo, que é o 4 raiz de 2, também elevar ao quadrado. Diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que está aqui. Primeiro ao quadrado e segundo ao quadrado, de acordo com esse produto notável. Bom, fazendo as continhas, ali o 12 permanece, mais 2, que multiplica a raiz. O 6 ao quadrado vira 36. Menos 4 raiz de 2 ao quadrado, você tem que elevar cada um deles. O 4 ao quadrado é 16, vezes o raiz de 2 ao quadrado, quadrado e a raiz se cancelam, 2. Ou seja, esse produto aqui vai dar 32. N² será 12 mais 2 vezes a raiz do 36 menos 32. 36 menos 32 são 4. Raiz de 4 vale 2. Então, seu N² vai ser igual a 12 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. Com mais 12, o N² a gente conclui que vale 16. Se o N ao quadrado vale 16, o N, você poderia pensar, ele é mais ou menos 4. Não poderia ser menos 4. Por quê? Basta olhar pela própria definição do N a princípio. Você tinha uma raiz somada com uma outra raiz. A gente está pensando em números reais. Essa raiz vai ter como resultado algo positivo. Essa também. Se eu tenho um positivo somado com outro positivo, não teria como chegar em menos 4. Portanto, esse valor a gente, pela própria definição de que é uma raiz mais uma outra raiz, em se tratando de números reais, as raízes são sempre valores maiores ou iguais a zero. Portanto, aqui não tinha como ser negativo. A gente conclui que o n, o número inicial que a gente tinha, vale 4. Pô, mas peraí. Aquele número, raiz de 6 mais 4 raiz de 2, somado ao raiz de 6 menos 4 raiz de 2, ele é equivalente ao número 4? O resultado disso dá 4? Sim. Então você pode afirmar, pelas alternativas que ele dispõe, que esse é um número quadrado perfeito. O 4 é o quadrado perfeito, é o quadrado de 2. 2 ao quadrado dá 4. Mas não parece que vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer, inclusive para conferir, eu sugiro, quando você, deixa eu abrir uma calculadora aqui, quando você tem que fazer um cálculo assim de simplificação e chega num valor tão bonitinho, digamos, você pode querer verificar. Fazendo mais ou menos, o raiz de 2 a gente sabe que é mais ou menos 1,4. Então aqui eu vou fazer 4 vezes 1,4, isso daria 5,6. Esse resultado você vai somar com 6. Soma com 6, virou 11,6. E aí eu quero tirar a raiz quadrada disso. Ele dá 3,4 aproximadamente, quase 3,41, que é 405. Guarda esse valor, 3,4, mais ou menos. Mais ou menos a mesma coisa eu vou fazer aqui. Se você se lembra, o 4 vezes raiz de 2 deu 5,6 aproximadamente. 6 menos 5,6. Isso dá 0,4. Se eu tirar a raiz, 0,63, alguma coisa assim. Se você somar isso com aquele 3,2, vai quase chegar no 4. Não, mas não deu exato. Se você fizer com os valores exatos, você vai chegar exatamente no 4. 4 vezes o 2, eu vou colocar raiz. Olha, isso aqui é o resultado do raiz de 2. Quando eu apertar igual, ele vai me dar o 4 vezes o raiz de 2, 5,65, blá, blá, blá. Mais 6, igual 11,65. Só que isso estava dentro da raiz quadrada, então faço a raiz quadrada disso. Deu 3,414, ok. Guardo isso na memória. Está memorizado ali esse primeiro termo que você está somando com esse segundo termo. Então vamos de novo.
4 vezes o raiz de 2, então 2 na raiz seria 1,41, 42. Quando eu apertar o igual, ele fez esse produto, deu 5,65, blá, blá, blá. Eu vou fazer 6 menos esse valor, então eu vou subtrair 6 disso, vai ficar um valor negativo e eu só mudo o sinal, porque eu fiz a operação contrária. Ô, droga. Fiz bobagem. Apaga, eu apertei e esqueci. 6 menos 4 vezes 2 raiz igual 0,34. Tá, tira a raiz disso e soma com aquilo que está na memória. Memória recovery. E aperta igual. Que lindo, deu exatamente 4. Como a gente fez aqui e verificou. Esse número, a resolução desse número é o mesmo que o valor 4. Bonito? Não muito, dá um pouco de trabalho porque você tem que fazer manipulações algébricas usando produtos notáveis. É isso.